Pessoal, o que eu trago aqui? Trago aqui sobre psicanálise para leigos. O que se trata de psicanálise para leigos? É, há uma série de dúvidas quanto ao que é psicanálise, o que é psicologia, ou psicólogo, o que é psiquiatra, né? Nós fazemos uma série de confusão, né? Confundindo psicanálise ou psicanalista com psicólogo. Ou seja, psicanálise, ela foi criada por Freud. É, o papel dela é a escuta, né? É ouvir. Psicologia, ela já trabalha com consciente, a psicanálise com consciente, psicologia com consciente. Psiquiatria já faz diagnóstico, já passa medicamento e assim por diante. Então, aqui a gente vai falar sobre psicanálise para leigo, saber quem criou, o que ela faz, né? No primeiro momento. Meu objetivo é estar colocando o vídeo uma vez por semana, né? Se vocês puderem dar like, se gostou, fazer alguma observação, consideração, né? Comentar, enfim, ajuda até para poder cada dia melhorar mais o conteúdo e a própria didática quanto ao assunto. Perfeito? Então vamos lá. Psicanálise para leigos, né? Primeiro momento, é... quem criou a psicanálise? Sigmund Freud, ou apenas Freud, como é conhecido aí, o pai da psicanálise. Ele é um médico judeu austríaco, filho de uma. Primeiro filho de 8, né? Formou-se em medicina, especializou em neurologia, né? Pesquisou o sexo reprodutor das enguias, machos, lá na época de faculdade. Por que eu frisei essa questão do médico judeu austríaco? Judeu porque o Freud é do início, final do século XIX, início do século XX. Né? Ele pegou a Primeira Guerra Mundial e quase o começo da Segunda Guerra Mundial, ou seja, período que os judeus eram caçados, era discriminados. Então, ele sofreu sérios preconceitos. Chegou ao ponto de ir para a Inglaterra em função dos nazistas. Né? Mas isso é para um segundo momento. Né? Como eu falei, ele fez neurologia, é, não muito satisfeito, ele começou a ouvir falar sobre histeria, tal, que não tinha solução, psiquiatria. E ele foi fazer uma visita no hospital psiquiátrico, visita não, um estágio no hospital psiquiátrico lá na França, o Saint-Pétrière. Lá ele conheceu o médico neurologista, psiquiatra Charcot, que trabalhava com pessoas histéricas, né, que era a doença da época, que eram mulheres, porque como hoje a gente tem machismo, imagina naquela época, o machismo era predominante. Então, homens não tinham doença, né? Homens não eram doentes, só as mulheres que eram histéricas, né? Por vários motivos. Né? Então, o Freud, conhecendo Charcot, Charcot tinha uma metodologia que era a hipnose, ele hipnotizava, tratava os pacientes dele com hipnose. Esse processo, quando ele hipnotizava o paciente depois não se recordava. Freud chegou a trabalhar com a hipnose, percebeu isso, que o paciente melhorava, mas quando voltava do transe, não dava conta do que foi dito ali. E com o tempo voltavam os sintomas. Perfeito? Aí Freud optou em trabalhar com médico cartático, que era uma metodologia de apertar a, a testa do paciente dele, né? Como ele era médico, ele chamava de paciente. Mas aí a gente costuma chamar de analisando, cliente, enfim, cada um chama como se acha melhor. Ele, um dado dia, ele atendendo uma paciente dele, uma moça, e ela falando, né, fazendo a narrativa dela, ela pegou, ele foi fazer uma intervenção, ela falou, olha, espera aí, deixa eu quero falar sem interrupção, pô. Você também fica me atrapalhando. Ele pegou, se calou e deixou ela falar. Né? E com essa fala com liberdade que ela teve, né, sem interrupção, ela começou a trazer demandas que até então ela não trazia. Né? E ficou observando aquilo, né? Observando aquele comportamento, né? Os temas que ela trazia, né? E da onde estava surgindo aquilo, ele começou a analisar e percebeu que a pessoa, quando falava sem interrupção, ela trazia mais material a ser analisado, né?
quando ela sofreu intervenção. Aí surgiu a nossa psicanálise, né? Que é uma metodologia de investigação do psiquê para tratar neurose, neurose e psicose. A neurose porque o Freud focou a psicanálise na neurose. A psicose, ele deu uma pontuada aqui e ali, mas quem trabalhou basicamente psicose foi um outro psicanalista chamado Jacques Lacan. Né? Mas vamos lá. Na neurose, ele tratava basicamente as pessoas que tinham histeria, as histéricas. Né? E aí a psicanálise, o papel dela é investigar. Investigar como? Ele desenvolveu uma metodologia chamada associação livre, que seria isso, que é o papel do psicanalista, né? Do terapeuta psicanalista. Ele ouvir sem julgamento, ele deixar o pensamento livre, né? E deixar o analisando o cliente, o paciente, falar à vontade, né? É uma associação livre, deixar a pessoa se expor, deixar a pessoa trazer o que ela vai entender, falar à vontade e, e pontuando aonde se deve pontuar, né? Isso que é a psicanálise, a fala livre. O analista, psicanalista, o papel dele é ouvir, simplesmente ouvir, né? Primeiro momento. E aí essa investigação se dá como? Através da fala, do relato do nosso analisando, né? O analista começa a pontuar em cima das repetições, dos X, dos atos falhos. X, as brincadeiras que as pessoas fazem de vez em quando, né? Ah, estou brincando, né? Isso é uma brincadeira. Isso é um X, né? Uma piadinha, né? Que a pessoa faz do outro, né? Ah, faz a piadinha tal, depois vem com aquele assunto. Ah, estou brincando. No fundo, era só uma piadinha, só uma brincadeira mesmo. Os atos falhos, quando a pessoa troca o nome, né? Isso é um ato falho. Troca nome, palavra, quer falar uma coisa, uma palavra fala outra. Então, o papel do analista é pegar esses pontos que eu trago, né? E começar a trançar, montar um arranjo, né? Para estar discutindo com, analisando. Por que você falou isso? Né? Qual o motivo dessa repetição? Qual o motivo dessa troca de falha? Né? Essa troca de palavra? Né? Então, o analista começa a pontuar isso, provocando o analisando a pensar, né? O que levou ele a trazer aquela demanda. Poxa, se eu falo, né, se eu trouxe aqui para vocês que a psicanálise é uma pessoa falando e outro ouvindo, isso eu posso fazer com meu amigo ou amiga, né? Tá. Falar eu posso, mas meu amigo, minha amiga, ele vai ter a capacidade de ter fazer uma associação livre de qualquer pré-julgamento? Né? Não. Outro ponto, o meu amigo, ele também tem um outro amigo, um melhor amigo. Tá? E partindo desse pressuposto, a análise, o papel do analista é o quê? É ouvir. Ouvir e existe uma ética por trás. Ele ouvir e ficar com ele. O que é tratado no set analítico, né? Aonde esse set analítico pode ser aqui, né? Online, que está muito comum, inclusive eu faço, né? Aqui faço atendimento, o telefone, o contato está aí no rodapé, online, físico, né? Por telefone também. Então, o set analítico, esse set analítico, ele tem que dar segurança para o analista e para o analisando, para que o que foi dito ali não se passar para terceiro, coisa que nossos amigos, né, eventualmente vai fazer. E além do mais, o psicanalista ele tem o papel de ouvir sem julgar. Não se, o analista não deve fazer análise do seu amigo, do seu parente. Por quê? Porque ele já existe uma um pré-julgamento sobre essa pessoa. Né? Ele já tem um conceito sobre essa pessoa. Então, qualquer coisa que essa pessoa traga, ele vai estar fazendo um pré-julgamento, ele vai estar sendo influenciado. Né? Então, o que é a psicanálise?
a metodologia de investigação do psique, né, criada por Freud, para tratar a neurose. Hoje a gente só tem neurose? Não, a gente tem psicose, né? Então a gente tem as fobias todas que existem aí. Então o papel da psicanálise, né, naquela época era isso, tratar de neurose. E a psicose é bem taxativo, histeria. Mas hoje a gente tem uma série de fobias. Nós temos a depressão, fobia social, síndrome do pânico, né? Dependência química. Tudo isso pode ser tratado através da terapia. Essa terapia, ela é para saber a origem da onde vem a origem da causa do problema, né? E a gente falando, trazendo essa demanda, que a gente vai entender, né? Então, como foi dito, pai da psicanálise, Freud, psicanálise é a fala, é a escuta, associação livre, né? É uma investigação para analisar os atos falhos, as repetições, os twistes, né? É para acessar o inconsciente. E aí, para falar do inconsciente, pré-consciente e consciente, no próximo vídeo, ok? Segue abaixo, né, contato para agendamento, esclarecimento, tirar dúvida. Dá seu like também, tá? Fica à disposição. Perfeito? Muito obrigado. Até a próxima.